Atenção para as últimas atualizações sobre a revisão da vida toda, tema 1102 no STF. Consta a movimentação mais recente do dia 14/8 como sendo conclusos para o relator. E o que isso quer dizer? Vocês sabem quem é o relator da revisão da vida toda. É o ministro Alexandre de Moraes, porque o relator original Marco Aurélio se aposentou. E o que quer dizer essa movimentação concluso? Quer dizer que está com o juiz da causa. No caso em específico da revisão da vida toda, que é um recurso extraordinário, que está no STF, está para o relator. Então, quando a gente entra com o processo e ele isso pode aparecer no seu processo, então você já fica sabendo, concluso para despacho. Você entra com o processo, aparece essa movimentação. Isso quer dizer que é como se estivesse na mesa do juiz para ele decidir. Então o despacho é como se fosse uma primeira decisão e que não dá fim ao processo, mas que ele vai ver, os documentos, tá tudo certo, juntou planilha de cálculo, e aí ele vai intimar o INSS para apresentar a defesa. Já na fase agora que estamos, fase recursal, então concluso para acórdão é uma decisão colegiada. Então não vai ser uma decisão sozinha do ministro Alexandre de Moraes. Mas o que acontece? O ministro Alexandre de Moraes, ele deu o voto, né? Vocês já estão acompanhando. E tem uma questão dos atrasados que eu preciso levantar aqui também, pessoal. Porque agora está surgindo uma nova corrente de discussão para vocês verem como não ficou 100% claro o voto do ministro Alexandre de Moraes. Para quem entrou com o processo judicial para conseguir a concessão do benefício, ou seja, você pediu a aposentadoria lá no INSS, foi negada, mas você tinha certeza que tinha direito e aí entrou na via judicial. E na via judicial você conseguiu o reconhecimento. O ministro Alexandre de Moraes deu o voto para fazer a modulação de efeitos e para falar que nesses casos, quem teve parcela quitada por força de decisão judicial transitada em julgado, vai ter essa correção, né? As parcelas vencidas, aplica-se ao que a jurisprudência vigente até então, e vai ter essa correção a partir de 1/12. Agora, nós estávamos discutindo aqui, essa correção, ele quer dizer a revisão propriamente dita, e aí, nesse caso, teria direito ao recebimento dos atrasados desde dezembro. Mesmo entrando depois, ou entrando antes, daí limita desde dezembro, ou essa correção que ele diz é a correção monetária, pessoal. E aí não daria direito aos atrasados e o seu reajuste, né, teria essa correção monetária a contar do dia 1/12. Particularmente da leitura da decisão dele, eu entendo como sendo os atrasados desde dezembro. Essa foi a interpretação que eu tive. Mas vocês podem ver que tem grandes advogados, cada um entendendo de uma forma, inclusive entendendo por essa segunda corrente. Advogados que estão defendendo os aposentados também. Ninguém aqui está contra o aposentado, né? Só vocês podem ver o lado do INSS. Só que essa interpretação, é importante a gente esclarecer o que foi decidido. Por quê? Porque isso evita que algum ministro peça destaque, né? Porque algum ministro, ele já pode até ter a ideia de pedir destaque. Só que se tiver tudo correndo, fluindo, ele não vai nem ter coragem de pedir destaque. Mas se ficar essa dúvida, mas disse isso, não, mas vale isso, vale aquilo, não decidiu direito, isso pode gerar um pedido de destaque ou pode gerar um novo recurso, os embargos dos embargos. Porque assim, se ficar tudo claro, né, e eu vou falar sobre isso, sobre essa última movimentação de estar na mesa do ministro Alexandre de Moraes, mas se ficar tudo claro, mesmo que o INSS entre com esses embargos dos embargos,
eles serão rejeitados preliminarmente, eu não tenho dúvida disso. E os aposentados vão receber o mais rápido possível. Mas, se realmente suscitar dúvidas, se realmente não ficar claro, para o bem ou para o mal, tá? Seja limitando os direitos na modulação de efeitos, ou concedendo o direito, né? Se ficar de um lado ou de outro, vai gerar muita discussão e isso é prejudicial. Por isso que eu digo, é melhor esclarecer o quanto antes, né? Não, então o melhor, claro, o melhor já seria soltar o acórdão, já decidir. Não, claro, essa seria o melhor. Mas no mundo real, vamos para a prática processual aqui. O ideal é que seja esclarecido esses pontos que estão controvertidos antes de que se encerre o julgamento. Porque senão entra no que eu falei, a possibilidade de alguém pedir destaque ou os embargos dos embargos serem opostos e aceitos, né? E conhecidos para julgamento. Então isso realmente está pegando. Esses atrasados quer dizer que vai receber desde dezembro ou quer dizer que só vai receber daqui para frente, só o reajuste, e a correção monetária vem desde 1/12, tá? Ah, doutor, mas eu não quero nem saber porque eu não me encaixo nessa hipótese. Tudo bem, pessoal, só que assim, tá todo mundo no mesmo barco. A gente não pode esquecer do colega aposentado. Ao nosso reino tudo, ao vosso reino nada. Não é assim, né, pessoal? Então, é importante que nenhum aposentado seja deixado para trás, tá? Ok, vamos seguindo aqui, pessoal. Outro ponto a ser esclarecido. Conclusos para o relator para acórdão. Tá escrito bem assim. O acórdão é uma decisão colegiada, né? Mas pode sair uma decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes. Essa próxima decisão, que está concluso, o que nós acreditamos não é que seja a decisão definitiva. Por quê? Porque antes disso houve uma petição demonstrando, da doutora Gisele, inclusive, né, demonstrando que havia um erro material no site do STF. Então, o voto dizia uma coisa, ele concedia parcialmente um pedido do INSS, ok, benefícios já extintos e benefícios concedidos judicialmente, ok. Só que no site do STF aparecia os 3 pedidos do INSS como se fossem concedidos totalmente, o que tiraria os atrasados de todo mundo. Esse erro já foi corrigido, show de bola. Mas, processualmente falando, o relator do processo foi provocado a se manifestar. E aí, vamos supor que fosse um erro, sei lá, de algum assessor ou algum funcionário da parte de informática do STF que não juntou ali direito e tudo mais e já corrigiu o erro. Beleza. Né? Também não estamos aqui para apontar dedo, né? Ah, foi culpa de não sei quem. O que eu quero esclarecer é que, primeiro, esse erro já foi corrigido, só que a petição, ela provoca a manifestação do juiz relator, no caso o ministro Alexandre de Moraes. Então pode ser que ele profira uma decisão simplesmente falando, de fato, ocorreu um erro material que já foi corrigido, ponto. Pode ser que ele só se manifeste só para bater o protocolo ali. Pode ser que ele já esclareça o voto dele, ou seja, que haja uma alteração no texto do voto para já deixar de forma transparente, ó, o voto quis dizer isso, isso e isso. Quem vai ficar de fora pela modulação dos efeitos é esse pessoal, tá? Isso pode acontecer também. Ou, aí eu já não acredito, né, o acórdão definitivo, tá? Por que eu não acredito? Primeiro, porque ainda não terminou o prazo. E segundo, porque faltam os outros ministros votarem, tá? Então, eu realmente acredito que essa é uma grande chance para o ministro Alexandre de Moraes esclarecer esses pontos obscuros, né? Que tá gerando dúvida, não tá claro. Benefício extinto, por exemplo. Aposentadoria que gerou pensão por morte. Isso é um benefício extinto ou não? Eu creio que não. Mas o INSS vai bater nos embargos dos embargos, querendo mostrar que pensão por morte está por fora, porque falou que é benefício extinto.
Eu creio que não. Eu creio que pensão por morte é um benefício ativo derivado, né, de um outro benefício. Mas aí, vocês estão entendendo como não ficou preto no branco, não ficou 100% claro, né? E aí, qual que é o grande problema de não ficar claro? Tá dando pano para manga para o INSS atrasar ainda mais o pagamento. A gente já viu que perdeu o processo, o INSS já perdeu. E até o INSS já reconhece isso. O que o INSS está querendo fazer agora é fechar a torneira, é limitar o número de aposentados que irão receber a revisão da vida toda. Então vocês estão vendo a modulação de efeitos, vocês precisam, se tiverem o direito, precisam entrar o quanto antes. E nesse ponto, eu quero também trazer o enunciado de ID 6.470 do Conselho da Justiça Federal. A revisão da vida toda, tema 1102 do STF, não depende de prévio requerimento administrativo, conforme estabelecido pelo tema 350 do STF. Desse modo, o segurado/beneficiário poderá ingressar diretamente com ação judicial para a revisão do cálculo do benefício previdenciário, sem a necessidade de solicitar o pedido pela via administrativa, em razão de ser notória e reiterada a negativa do pedido pelo INSS. Então, quando a gente quer uma revisão de direito, os fatos já foram colocados, né? Eu tenho determinadas contribuições, tá aqui meus documentos, tá aqui meu CNIS, tá aqui minha carta de concessão, tá aqui minha planilha de cálculos. Então, os fatos já foram colocados. Você não está pedindo uma revisão dos fatos, você está pedindo uma revisão do direito, porque o direito mudou no dia 1º de dezembro no STF, né? O INSS vinha entendendo de uma forma, o STF bateu o martelo, então a gente quer uma revisão de direito. E o próprio STF, no tema 350, já disse o seguinte: olha, quando se tratar de uma revisão de benefício, especialmente a revisão de direito, você não precisa entrar na via administrativa, porque já era dever do INSS conceder o melhor benefício possível, dentro dos requisitos que você cumprir, desde o começo. Então já era dever do INSS. E além disso, o enunciado do Conselho da Justiça Federal foi além, porque ele fala que a negativa do INSS é reiterada, tá? É certo. Inclusive saiu um lote de decisões administrativas que negou. Isso mesmo, negou em lote, pessoal. Inclusive, essas decisões da revisão da vida toda, muitas delas, na via administrativa, entraram naquele plano de metas e bônus dos servidores do INSS. Então, o que está acontecendo? O servidor do INSS está trabalhando o horário dele, e aí ele faz como se fosse uma hora extra para bater essas metas, tá? E aí estão julgando em lote para negar a revisão da vida toda na via administrativa. Então, primeiro, você já deveria saber que o INSS, desde 99, ele não paga da forma correta. Aí tem que ser muito ingênuo de achar que agora bateu um pó de pirilim-pim-pim na cabeça do INSS, agora ele vai pagar corretamente na via administrativa. Pelo amor de Deus, gente. Quem está assistindo, se você está sabendo da revisão da vida toda só agora, aí tudo bem, você está perdoado, não tem problema nenhum. A gente está aqui para debater e trazer conhecimento. Só que quem já está assistindo aos vídeos aqui, pessoal, poxa, quase 2, 3 anos de canal aí, eu tenho o Alô Aposentado também, Dr. Diego trazendo as últimas informações. Então, assim, a gente já está aqui batendo nessa tecla faz tempo, né? E aí precisou o Conselho da Justiça Federal determinar isso aí, pessoal, que não precisa entrar na via administrativa. Ah, doutor, mas eu vi um negócio de quando pedir a retificação do CNIS. Pois é, pessoal, e esse é um erro que você ou seu advogado não podem cometer. Você não precisa pedir retificação do CNIS. Você não precisa, por vaidade ou por desconhecimento, por achar que é necessário, meu CNIS e tal, não sei o que, eu quero meu CNIS bonitinho aqui. Você não precisa disso, pessoal. Porque se houver, aí o próprio enunciado aqui, o outro enunciado também falou, se houver o pedido de retificação, se você quiser arrumar o seu CNIS, deixar o seu CNIS de forma que ele bata com a realidade, aí vai precisar de prévio requerimento administrativo.
E eu sinceramente acredito que o que você quer é receber o seu dinheiro no bolso ainda vivo. Não é isso? A maior dúvida aqui nos comentários: doutor, será que eu vou estar vivo para receber meu dinheiro? Então você prefere colocar o dinheiro no bolso e também já partir para o recebimento dos atrasados, ou deixar o seu quinis bonitinho para você colocar numa parede? Vocês estão entendendo a provocação que eu faço? A revisão da vida toda ela é concedida judicialmente, com os documentos que você apresentar. Então você não precisa... É dispensável, ou seja, dispensa, não precisa você deixar o seu quinis arrumadinho em ordem. Claro, se o quinis tiver tudo certo, melhor ainda, porque os cálculos serão feitos de acordo com os dados do quinis e se você tiver contra-cheques, olerites e carteira de trabalho da época, principalmente anterior a 82. Show de bola, show de bola. Agora, se não tiver correto no quinis, você pode pedir direto judicialmente, informa tudo isso. Também a justiça, o próprio INSS tem instrução normativa para aceitar a carteira de trabalho e a justiça também tem esse entendimento, tá certo? Então, WhatsApp, aqui forma de plantão, estamos em plantão para protocolar todos os clientes que entrarem em contato aqui nesse WhatsApp o quanto antes. 449-9868-3378, ok? Esse é o WhatsApp do plantão. É o mesmo escritório de Brasília, só que esse aqui tem um andar inteiro cheio de funcionários capacitados e treinados pelo Dr. Diego, por mim, tá todo mundo aqui por dentro, todo mundo formado em direito ou estagiários, né, para fazer a colheita desses documentos. Fique tranquilo, seguimos rigorosamente a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, seus dados estão seguros com a gente. Inclusive, quando você faz o pagamento no cartão de crédito da entrada do serviço, nós não ficamos com dado de cartão nem nada, tá? O pagamento são dados criptografados. É por isso que nós acreditamos realmente no que nós fazemos, porque a gente faz com os outros o que nós gostaríamos que fizessem com a gente, tá certo? Então são mais de 11 anos de advocacia e sem nenhuma advertência ou reclamação na OAB. Então, alguma coisa a gente está fazendo certo. Se eu te falar o tanto de dinheiro que a gente já recuperou do INSS, só que aí eu posso ferir o código de ética da OAB, ficar falando, já foram tantos milhões contra o INSS, não sei o quê, pá. Aí eu prefiro mostrar o trabalho e você contrata o advogado que você quiser, tá? Tiver o seu advogado aí, tá competente, tá te respondendo, tá fazendo as coisas devidas, show de bola, bom demais, que bom que você encontrou um bom advogado e você também vai receber, fica tranquilo, tá bom? O importante é isso, é um bom advogado, tanto processualmente falando, quanto no caráter, né? Para não sumir com o seu dinheiro. Então as últimas informações foram essas. Agora você precisa compartilhar esse vídeo com pelo menos um aposentado para ele também ficar por dentro. E eu quero que Deus te abençoe grandemente e te conceda a graça da saúde para você apreciar os bons momentos que você vai viver com esse dinheiro. Não é esmola, você contribuiu, você merece a melhor aposentadoria possível. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima.